Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro chamado Ressignificando, dos criadores da PNL, Richard Bandler e John Grinder. E a ideia central dele é poderosa, sabe? A gente costuma achar que os acontecimentos definem a nossa vida. Mas e se o verdadeiro poder não estiver no que acontece, mas sim no significado que a gente dá para isso? E o melhor, e se for possível mudar esse significado? Pois é, e tudo começa com essa palavrinha aqui, uma palavra que sozinha carrega uma força imensa para mudar perspectivas. Talvez. Pode não parecer grande coisa agora, mas a gente vai ver como ela é a chave para abrir uma nova forma de enxergar o mundo. E para entender o poder do talvez, nada melhor que uma história. É uma antiga parábola taoísta da China sobre um fazendeiro que tinha uma sabedoria peculiar. Uma sabedoria que bagunça um pouco as nossas ideias de sorte e azar. Vamos acompanhar essa jornada. A história começa com o único cavalo do fazendeiro fugindo. Os vizinhos, claro, logo dizem: "Nossa, que azar!" A resposta dele: um simples talvez. Passa um tempo, o cavalo volta e não volta sozinho. Traz com ele uma manada de cavalos selvagens. Os vizinhos ficam eufóricos. Que sorte! E o fazendeiro? De novo, talvez. A história continua. O filho dele, tentando domar um desses cavalos novos, cai e quebra a perna. Que tragédia, que azar, dizem todos. Mas o pai se mantém. Talvez. Pouco depois, o exército passa pelo vilarejo, convocando todos os jovens para a guerra. E o filho? É dispensado por causa da perna quebrada. "Ufa, que sorte!" exclamam os vizinhos. E a gente já sabe qual foi a resposta do fazendeiro, né? O que essa história mostra de um jeito brilhante é que o significado de um evento não está no evento em si. Depende totalmente do molde, da moldura que a gente usa para olhar para ele. O que hoje parece uma desgraça, amanhã pode se revelar uma bênção. E o contrário também é verdade. Se a gente muda a moldura, a imagem inteira muda junto. E essa habilidade de conscientemente trocar de moldura é exatamente o que Bandler e Grinder batizaram de ressignificação. É a grande ferramenta que a gente vai explorar para aprender a transformar o significado das nossas experiências. Então, vamos definir isso bem. Ressignificar é a prática de mudar o molde mental através do qual uma pessoa enxerga um evento. A gente não muda o fato, mas muda a interpretação. E aqui está o pulo do gato. Quando o significado muda, as nossas respostas emocionais e nossos comportamentos mudam junto. É de uma simplicidade genial. Para a gente ver isso na prática, o livro traz um caso clássico. Pensem numa mulher com uma compulsão por limpeza. O foco dela? O tapete da sala. Ele tinha que estar impecável, sem uma marca. Isso, claro, estava virando um problema sério para a família. Para ela, pegadas no tapete significavam uma coisa só: sujeira, caos. E aqui vem a intervenção, a ressignificação. A terapeuta, em vez de lutar contra a obsessão, propôs um novo molde, um novo significado. Ela disse algo como: põe umas marcas de pés nesse tapete e perceba que isso é a prova de que as pessoas mais importantes da sua vida estão por perto, estão em casa. Num instante, pegadas deixaram de ser sujeira. Elas viraram um símbolo de amor, de família presente. Isso nos leva a dois tipos principais de ressignificação. Esse exemplo do tapete é a chamada ressignificação de conteúdo, quando a gente muda o que um comportamento significa. O outro tipo é a ressignificação de contexto. A ideia aqui é pensar em que situação esse comportamento seria útil. Por exemplo, essa obsessão por limpeza seria incrível num centro cirúrgico ou num laboratório de pesquisa, não é mesmo? A pergunta muda de "o que é isso?" para "onde isso seria valioso?". Ok, ressignificar é fantástico, mas depois de encontrar essa perspectiva nova, esse sentimento bom, como fazer para essa mudança durar? Como ter acesso a esse novo estado mental quando a gente mais precisa? É aqui que entra uma outra técnica fundamental, a ancoragem. A pergunta-chave é essa: como a gente pode, digamos, salvar ou engarrafar uma sensação de calma, de confiança, de alegria, para poder usar depois, sob demanda? A boa notícia é que existe um jeito, e o nome dessa técnica é ancoragem. Então, o que é ancorar um estado? É basicamente criar um atalho no nosso cérebro. É o processo de associar uma resposta interna muito forte, como aquela sensação de conforto da mulher do tapete, a um gatilho externo, um gatilho bem específico. Pode ser um toque em algum lugar do corpo, uma palavra, um gesto.
esse gatilho vira uma âncora, um atalho direto para aquele estado emocional. Vamos entender melhor como funcionam esses atalhos mentais. A ideia é que uma vez que a âncora foi bem criada, basta acionar o gatilho, fazer o toque, o gesto, para trazer de volta quase instantaneamente toda aquela sensação positiva que foi associada a ele. Esse diálogo do livro resume a coisa toda perfeitamente. Alguém pergunta o que é aquilo e a resposta é só uma âncora. Para quê? Para um estado mental. Não é nada mágico. É uma ferramenta, um link, uma forma de acessar e ter mais controle sobre os nossos próprios recursos internos. E é super importante entender que a gente vive criando âncoras o tempo todo, só que sem perceber. Existem as âncoras intencionais, que a gente cria de propósito para nos ajudar, mas também existem as acidentais, e muitas vezes elas são negativas. Sabe aquela música que quando toca derruba o astral? Ou um cheiro que traz uma memória ruim? Isso é uma âncora. O livro até cita um caso de uma tatuagem que era uma âncora visual para um trauma. A grande sacada da PNL é nos ensinar a criar âncoras positivas de forma consciente. Certo? Então, como a gente junta tudo isso? Juntando a ressignificação e a ancoragem, a gente tem um método muito poderoso para realmente assumir o controle de como nos sentimos por dentro. O processo é uma dobradinha. Passo 1. Ressignificar. Encontrar um novo molde para uma situação, mudando o significado dela de algo ruim para algo neutro ou até bom. E passo 2. Ancorar. No pico daquele sentimento bom que a ressignificação gerou, a gente cria a âncora, o gatilho para poder voltar para aquele estado sempre que for preciso. No fim das contas, a grande lição é esta: não dá para controlar o que acontece do lado de fora. O mundo é imprevisível, como a história do cavalo do fazendeiro. O que a gente pode sim é escolher como interpretar e responder a esses eventos. O poder não está em controlar o mundo, mas em dominar nosso mundo interno. E, para a gente fechar, fica uma pergunta para a reflexão. Na vida de cada um, que significado, que comportamento, que situação talvez esteja pedindo por um novo molde? Qual perspectiva, se mudasse, poderia alterar o jogo todo? A ferramenta está aqui. O que fazer com ela? Bom, essa é a parte que cabe a cada um de nós.